Fazer intercâmbio muda tudo. E aqui hoje eu separei 5 aprendizados para que você entenda o que de fato muda na prática, o que de fato a nossa mentalidade pensa após uma experiência de intercâmbio. E eu vou te contar um pouco também sobre a minha experiência na Europa, estudando durante 6 meses na Europa. Então eu separei aqui 5 aprendizados e o último, que vai ser um compilado geral, sem dúvida é o que muda completamente e pode mudar também a forma que você enxerga o mundo a partir de um intercâmbio. Olá, meu nome é Gabriel, sou estudante de área de sistemas na UFMG aqui no Brasil e eu vivi uma experiência de intercâmbio em Portugal, na Universidade do Porto. Vou te contar um pouco sobre essa experiência a partir dos aprendizados que eu tive e coisas que mudaram completamente a forma que eu enxergo o mundo, é a minha vivência. Separei 5 aqui, sem enrolação, depois eu posso te falar mais sobre essa experiência, como conseguir um intercâmbio na universidade. Posso fazer um vídeo só sobre isso, se você tiver interesse, não esquece de comentar aqui. O aprendizado número 1 de experiência de intercâmbio que eu tive foi sair da bolha Brasil te permite viver uma imersão cultural completa. O Brasil, nós brasileiros, vivemos uma bolha, principalmente quando se trata de algumas regiões mais centrais do Brasil, e se essas regiões não forem capitais. A gente vive, mesmo nas capitais, pouca vivência com outras pessoas de outros países, né? A gente sai na rua, a gente não encontra outras nacionalidades, mesmo latinos-americanos. Então a gente vive mais com brasileiros, e isso faz com que a gente vive bolha de formação cultural, né? Uma vivência cultural que é limitada ao Brasil. Quando a gente vive na Europa, a Europa é um continente que tem muitos países diferentes que são muito próximos entre si, e isso permite uma relação cultural com outras nacionalidades maior. E sim, isso é visível na Europa, isso é visível no dia a dia como estudante de intercâmbio na Europa. Então a gente vive essa imersão cultural, principalmente em universidades, porque vêm estudantes do mundo inteiro, de diferentes nacionalidades. Então eu tive a oportunidade de estudar com chinês, com japonês, com afegão, com outras nacionalidades da própria Europa, Eslovênia, Eslováquia, Hungria, italianos, ingleses e até mesmo latino-americanos, né? Colombianos, argentinos, uruguaios, brasileiros. Então eu tive a experiência de conviver com todas essas nacionalidades dentro da universidade. E sim, a imersão cultural é muito forte, então a gente começa a conversar sobre problemas que você nunca imaginava, porque são problemas de países específicos, né? Então quando se trata de outras nacionalidades também de países africanos, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Serra Leoa, enfim. Então todos esses países, eles, quando se juntam, né, em diferentes nacionalidades, a gente começa a conversar coisas que você nunca imaginava. Então, você começa a conversar sobre problemas políticos de regiões específicas do mundo, começa a conversar sobre os interesses, né, os costumes que são diferentes de cada um, como que cada um enxerga, e o dia a dia é muito de grande valor para quem vive essa experiência de intercâmbio, então a gente aprende muito com isso. Então essa foi a primeira diferença, sair da bolha Brasil, viver uma imersão cultural, e o intercâmbio me permitiu viver isso. O segundo aprendizado, a segunda coisa que mudou completamente, é a questão da universidade ser tudo igual. Estou aqui consultando, né, tenho aqui um roteiro breve aqui para justamente lembrar. Universidade é tudo igual, seja aqui no Brasil, seja na Europa. Considerando essas experiências que eu tive, né? Também tive alguma experiência com uma universidade lá em Taiwan, que eu tive um pouco de contato, ou seja, na Ásia, mas já tem mais tempo. Depois eu posso te contar essa história também. Mas quando se trata de Europa e Brasil, que foram as universidades que eu conheço, né? Tive contato, as universidades em termos de estrutura, algumas são mais avançadas um pouco, mas não se muda muito a questão da organização. Então, sim, a organização de universidade, ela se mantém e dificilmente você vai ver alguma inovação totalmente diferente, que vai mudar a forma como que é o ensino. O padrão de professor, aula, laboratório é o mesmo, tá? O que muda é os jovens que estão nela, né? Lá na Europa, eu percebi que muitos jovens, a grande maioria, pela minha experiência, não querem saber de muita coisa, não querem saber de muitas oportunidades além da universidade, porque em termos, eu associo isso um pouco à questão dos termos financeiros do continente europeu, que os jovens têm uma vida mais bem resolvida financeiramente, as famílias têm uma vida mais bem resolvida financeiramente, e muitas vezes isso traz uma certa acomodação para as novas gerações. Já no Brasil é um contexto diferente, onde os jovens, muitos precisam correr atrás de
evoluir, crescer, se quiser ter uma vida melhor em termos financeiros, em termos de qualidade de vida. E os jovens brasileiros eles já têm uma certa proatividade, não estou falando todos, mas a grande maioria, de buscar outras oportunidades, seja ela na universidade ou fora da universidade. Muitos, inclusive, precisam estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente seja pessoas que conseguem lidar com mais coisas ao mesmo tempo. A nossa rotina ela é mais intensa e a gente é mais insatisfeito, né? Mais incomodado com a nossa realidade atual. A gente sempre busca mais e resolver os problemas. E isso é muito bem visto no mundo solucionador de problemas e capazes de lidar com diferentes problemas ao mesmo tempo, né? Diferentes situações, e o nosso dia se torna um dia muito corrido. Pessoas muito proativas, pessoas que resolvem, pessoas que fazem e executam. Terceiro ponto que eu separei é, no final, é você com você mesmo, tá? Então aqui, ó, você percebe que sua evolução pessoal depende de você e não de onde você está. Então você, no Brasil ou fora do Brasil, vai ser a mesma pessoa. E você, se você é uma pessoa tímida e quer melhorar isso, não é mudar de país que vai te fazer uma pessoa mais extrovertida, mais comunicativa. Vai ser você com você e você vai precisar tomar algumas decisões se você quer de fato evoluir em habilidades técnicas ou não técnicas. Então isso, sua personalidade vai continuar a mesma. Claro que o ambiente ele muda e ele pode forçar a buscar novas habilidades, desenvolver melhor sua personalidade, suas habilidades de comunicação, habilidade também de conhecer outras culturas, ou habilidade também de entender, né, ser uma pessoa que consegue viver sozinha, né, ou consegue ser mais independente. Isso, claro que o ambiente de intercâmbio ele vai te favorecer isso, porque vai te forçar a conhecer pessoas novas, então você vai precisar conviver com pessoas e pisar em lugares que você nunca pisou, e isso vai te fazer ser uma pessoa mais independente, com mais autonomia, certo? Mas de qualquer forma vai ser você com você mesmo. Então se você é uma pessoa que considera uma pessoa, por exemplo, ansiosa, uma pessoa que tem dificuldade de conversar, ou então uma pessoa que é muito comunicativa e quer pensar mais antes de falar, tudo isso, independente do lugar, você vai precisar desenvolver com você mesmo. Então, mudar de lugar não muda quem você é. E isso é uma realidade que talvez precisa ser dita, né? Eu estou falando aqui porque é uma realidade que às vezes a gente fantasia quando a gente não chega, a gente não está fora do Brasil e a gente pensa, vou mudar de país, vai mudar tudo. Não é bem assim. O quarto ponto, o quarto aprendizado que eu separei, que muda completamente também, é conhecer o mundo de verdade. É um pouco sobre o primeiro que eu falei sobre a questão de imersão cultural. Mas conhecer o mundo de verdade é pisar em lugares que você nunca imaginava pisar. Então, o intercâmbio me permitiu viver essas experiências, né? Fora da universidade, no contexto de férias da universidade, feriados e finais de semana também, eu consegui viajar para outros lugares. Conheci no final 19 países, o que é muita coisa. 19 países totalmente diferentes, atravessar fronteiras, né, de ônibus, entrar em trens com pessoas que você nunca viu na vida e ir para lugares que você nunca viu também. Então, tudo isso é de fato conhecer o mundo de verdade. Então eu tive a oportunidade de pisar em 19 países, conheci mais de 50 cidades. Tudo isso fez com que, imagina quantas pessoas que eu tive contato, quantas pessoas que eu vi e convivi, seja no comércio local dos lugares, seja também nos pontos turísticos. Então tudo isso eu tive essa experiência. Alguns países eu viajei em grupo com colegas e amigos, e outros eu viajei sozinho, né? Também tive a oportunidade de viajar com minha família para alguns países também que eles foram no meu intercâmbio para a Europa. Então sim, conhecer o mundo de verdade, independente de qual lugar, de quem você está acompanhado, é uma experiência muito única e que, sem dúvida, muda completamente a forma que a gente vê as coisas, vê o mundo. O quinto aprendizado, o quinto ponto que eu preciso te falar. Dinheiro é importante. Dinheiro é importante para fazer o intercâmbio. Então sim, não vou fantasiar que fazer o intercâmbio na Europa, dá para fazer um intercâmbio na Europa barato. Eu acredito que sim, dá para você que vai escolher o aluguel, você que vai escolher o seu custo de vida, seu dia a dia. Mas no final, geralmente, o custo vai ser mais alto em relação à vida no Brasil quando se trata de real, porque a nossa moeda é desvalorizada em relação ao euro, e sim, o custo de vida na Europa ele vai ser mais caro do que o nosso custo de vida normal no Brasil. Fora as questões de passagem, né, de ir e voltar, isso tudo faz com que o intercâmbio ele possa ser sim mais caro.
O que acontece é que muitos estudantes conseguem bolsa, e essa bolsa é um dinheiro que vai te favorecer, ou seja, vai te manter na Europa, ou então vai te ajudar muito em termos financeiros. Então sim, a bolsa ela é uma possibilidade. Depois eu posso também gravar um vídeo sobre esse ponto específico, como conseguir bolsa de intercâmbio. Se você tiver interesse, não esquece de comentar aqui. Bem, então, dinheiro sim é importante, o dinheiro ele precisa ser pensado, não adianta a gente ignorar isso para fazer o intercâmbio. Você precisa pensar nisso, seja com bolsa, seja sem bolsa, né? Você patrocinando seu próprio intercâmbio, ou sua família, ou também outras instituições. Então sim, você precisa ter um certo conhecimento, entendimento de dinheiro e vontade de ganhar mais dinheiro para fazer o intercâmbio e conhecer novos lugares. E antes de falar o aprendizado, o grande aprendizado final aqui, eu preciso te falar que eu montei um conjunto de aulas completo que eu falo sobre todas as oportunidades da universidade. Então, provavelmente você está prestes a entrar na universidade ou está no início da universidade, está em algum momento da graduação e você precisa saber que a universidade, independente do seu curso e da sua universidade, ela te oferece oportunidades, mas você não enxerga, porque muitas vezes a gente tem desconhecimento. A universidade é muito grande, então as oportunidades elas têm uma dificuldade também de comunicação. Por isso eu montei um curso para você aprender sobre tudo que a universidade pode te oferecer. E eu te explico com detalhes, inclusive com experiências próprias que eu tive na própria universidade, na UFMG especificamente. E conhecendo mais de 15 campos universitários pelo Brasil, eu tive essa experiência de conhecer as oportunidades e te explicar. Então eu vou te explicar sobre iniciação científica, sobre intercâmbio, sobre monitoria, estágio, sobre também equipes de competição, centros acadêmicos, eventos, hackathons, tudo que você precisa saber, como conseguir o orientador, como é o funcionamento da universidade, quem você deve procurar, como que funciona, né, os termos técnicos. Então tudo isso eu explico, como conseguir bolsa também, financiamento, tudo isso eu explico nesse conjunto de aulas que eu montei. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer sua pré-matrícula, que eu vou chamar de pré-matrícula e depois eu entrarei em contato com você. Agora sim, o aprendizado final, grande aprendizado de todos é que a gente perde o medo após a experiência de intercâmbio. A gente perde o medo de conhecer novos lugares. A gente já não é uma pessoa que tem mais receio, porque depois que a gente, de fato, com a cara e coragem, enfrenta todos os desafios que o intercâmbio te permite, né? Ou seja, você chega em um país que você não conhece ninguém, com pessoas que você nunca viu e vai estudar, vai ter que resolver sua vida lá durante um tempo. Isso tudo faz com que a gente entenda que para viajar para qualquer lugar do mundo, a gente precisa apenas de vontade, coragem e dinheiro também, né? A questão financeira. Eu não vou te falar que nem precisa de planejamento, porque planejamento não é necessário, apesar que sim, é importante, mas não é um requisito essencial, porque você pode simplesmente chegar nos lugares, procurar alguma hospedagem, procurar algum hotel, buscar ir no supermercado comprar alguma coisa, ir no restaurante alimentar, enfim, as coisas básicas do dia a dia. E sim, é uma experiência que você pode fazer também. Então, o planejamento é importante, mas não é obrigatório. Apesar de te facilitar muito para você viver uma experiência mais agradável nas suas imersões culturais e conhecimentos de outros lugares. Bem, gente, esse então é o compilado geral do que foi meu intercâmbio em termos de aprendizados. Posso, de novo, gravar outros vídeos se você tiver interesse. Então deixa aqui no comentário, eu sempre respondo todos os comentários. Não esqueça de se inscrever no canal aqui da Quadro Humanos, que aqui é um lugar para você que quer desenvolver, quer aprender, quer conhecer mais sobre a universidade, quer conhecer mais sobre as oportunidades, que você é aquele jovem, aquela jovem que não é acomodada, que não é acomodado. Ou seja, você quer aprender todos os dias, ou quer desenvolver mais e não está satisfeito, nunca está satisfeito com o que você já sabe. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Um prazer ter você por aqui.